De volta com o Conexão TV Com, e agora vamos voltar a repercutir o caso na Universidade Federal de Santa Catarina. O especialista em criminologia, Sandro Cel, está aqui conosco para esclarecer alguns pontos. Boa tarde, Sandro. Tudo bem? Boa tarde, Aina. Obrigada pela tua presença e disponibilidade de vir aqui, inclusive também como representante da OAB, né? Isso. Aqui no Conexão TV Com. Então, a gente estava conversando, toda essa confusão que aconteceu lá na Universidade Federal, envolvendo a Polícia Federal, envolvendo a Polícia Militar e os próprios estudantes. Qual a tua análise geral disso tudo que aconteceu? Existiu algum tipo de crime lá dentro? Olha, parece, né, até pelo que foi apurado, pelo que foi apreendido, que de fato havia crime, né? Embora fosse um crime de menor potencial ofensivo. A lei entende aqueles crimes que nem cabe prisão, não cabe um flagrante propriamente dito. É aqueles crimes que, como o sujeito não vai ficar preso, mesmo que vir a ser condenado, como porte de drogas para uso pessoal, ele apenas tem que assinar um termo de comparecimento no juizado e em seguida ele é liberado. Então nós podemos dizer, tinha um crime? Tinha, porque isso é crime, mas era um crime que a lei mesmo considera de menor potencial ofensivo, ou seja, um crime que dá para esperar para a apuração, para tomar as providências. Mas nesse caso precisava da ação da polícia, né, naquelas proporções, até porque eles provavelmente tinham a informação de que os alunos estavam portando, né, a droga, mas que não, no caso, naquele momento não houve a venda direta da droga, né? Sim, não, eles não estavam sendo acusados de tráfico, mas tanto você portar quanto você traficar é crime, só que são crimes muito diferentes em termos das consequências, né? O que chamou a atenção, porque se for como tinham se divulgado inicialmente, que a polícia estava lá para fazer uma ação de inteligência, dentro possivelmente da lei de inteligência policial, então eles não precisavam nem necessariamente fazer aquelas abordagens, porque eles estavam lá para mapear o terreno, talvez para descobrir fornecedores, traficantes, para depois agir. E acaba que, por isso, eles estariam descaracterizados, estariam sem uniformes. E não se sabe por que, de repente, isso virou uma ação de polícia mais ostensiva. Resolveram, então, se tinha uma longa operação, valia a pena estragar essa longa operação para apreender essa ninharia de drogas para crimes de menor potencial ofensivo, né? Ao mesmo tempo, assim, não, mas o policial sempre é obrigado a fazer o flagrante. Vai depender se ele estava numa ação de inteligência policial dentro das possibilidades da lei de inteligência ou não. De qualquer forma, não é exigido, não é fundamental para cumprir a lei que aqueles estudantes fossem levados à delegacia. Bastaria, como até foi oferecido aí pelo representante da negociação dos estudantes, a lei se contenta com isso, que o sujeito se comprometa. Ele vai assinar um termo se comprometendo a ir ao juizado para ser julgado e receber a sua pena, se for o caso. Por quê? Porque esse é um crime que não se fica preso. Então, se eu não vou ficar preso pelo crime, não faz sentido me prenderem para que eu assine um termo que eu possa, inclusive, assinar ali. É claro que o procedimento da Polícia Federal, como das polícias em geral, é levar o sujeito à delegacia. Mas o que não se tem considerado nada de ilegal, embora a lei não exija. Então, poderia uma coisa ou outra. O importante era fazer o termo. E, como nós estávamos no impasse, que sempre acontece quando está lá na UFSC, se esperava uma negociação que atendesse à lei e à razoabilidade. Na minha opinião, o que seria fazer os termos circunstanciados lá, que inclusive foi sugestão da própria Polícia Militar, que achou, alguns que estavam lá, que isso seria talvez o melhor para evitar o conflito. Mas as partes, sobretudo, parece a representante da Polícia Federal, parece que fez questão de honra que tinha que seguir o procedimento da Polícia Federal. Mas veja, uma coisa é o procedimento habitual da Polícia Federal, outra coisa é o que exige a lei. Se o delegado tivesse feito o termo circunstanciado lá, ele teria violado alguma lei? Não, ele teria cumprido a lei da mesma forma que se ele tivesse levado à delegacia. Então era uma opção dele e não uma obrigação legal. E a reação dos estudantes nesse caso, né? Que eles reagiram violentamente, né? Isso no caso, eles teriam alguma punição por isso, não? Claro, eles devem ter, porque todo excesso, a resposta deles foi
assim como a ação do delegado me parece, na minha opinião, desproporcional, a ação dos estudantes também foi desproporcional. Né? A única coisa que a gente acaba focando mais na ação da polícia é porque estudantes é um pouco mais esperado. O movimento de massa, a cultura que qualquer um sabe, a cultura dos estudantes de se unirem nesses momentos. Então, das autoridades, para evitar um dano maior, é que se esperava, talvez, um pouco mais de razoabilidade, vamos ver como que nós podemos cumprir a lei, isso ninguém está dizendo que não deveria cumprir, de uma forma que fosse menos nociva, né? Que pudesse dar menos conflitos. E aqui, então, acho que o problema não foi tanto de legalidade. A polícia poderia fazer aquela abordagem? Poderia. Mas a polícia tinha outras opções? Teria. Tanto é que, veja, isso aqui é triste e que chama atenção. Santa Catarina viveu até aquelas manifestações sem ter um confronto desse nível. Diferente de São Paulo, de Rio, sabe por quê? Porque a nossa polícia militar aqui já aprendeu a lidar com esses casos. As nossas instituições, veja, o nosso próprio poder judiciário, quando ele vai fazer uma desapropriação, ele não diz, a lei tem que ser cumprida, vocês vão sair daí hoje. Ele manda verificar a situação das crianças, situações de grupos vulneráveis. Às vezes a população até acha que demora um pouco mais, mas o que não se quer? Ora, você vai mandar as pessoas saírem agora, as pessoas não vão sair, você vai criar um confronto necessário entre polícia e outra parte. Então nós temos que ter uma negociação, e a lei também não é algo que revoga a razão, não é algo que revoga o bom senso. O fato de dizer eu tenho que cumprir a lei não significa que eu tenho que fazer da forma como eu acho mais conveniente no momento, né? Então, tanto o Poder Judiciário como a nossa polícia, que vem evoluindo nisso aí, não tinha registrado recentemente histórias de uma tal dramaticidade. E a Polícia Federal, que sempre assim nos pareceu, até para quem vê um corpo de elite, que no seu conjunto é mesmo, da Polícia Nacional, acabar numa cena daquela de intolerância que a gente até compreenderia se fosse outra polícia com outra história, mas, sinceramente, eu, como cidadão, fiquei decepcionado com aquela representação da Polícia Federal, que eu acredito que nem é o padrão que ela costuma agir aí no Brasil. Sandro, a gente vai até a redação do Diário Catarinense. Rafael Martini tem alguns questionamentos aí, né, Martini? Boa noite, Sandro. Eu cheguei a anotar aqui. O senhor falou 3 vezes a palavra razoabilidade e agora no final acabou deixando claro também a sua posição. Faltou bom senso, né, doutor? Faltou bom senso e sobrou nervos à flor da pele nesse impasse todo que se gerou tanto de um lado quanto do outro, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, né? Nós acabamos ficando numa situação em que ganhar a posição, tanto para os estudantes, a reitoria, quanto para a própria polícia, acabou sendo mais importante do que o interesse público, do que a segurança no campus, que, na verdade, essa operação acabou até prejudicando a segurança no campus. Mas, no final, não interessava mais. Eu vou fazer assim porque eu posso, você não vai fazer assim porque você não pode, e quem é que perde? Creio que perde. Tanto as duas instituições, que são duas instituições de referência nacional, né, tanto a nossa universidade quanto a Polícia Federal, quanto que acabou gerando uma leitura pelos estereótipos. Muita gente agora diz, olha, que bom que eu não botei o meu filho lá, porque lá é um antro de maconha. Ora, mas se nós pensarmos um lugar onde tem 30 mil pessoas, se nós temos, vamos supor que nós tivéssemos 300 envolvidos, ainda é uma quantidade perfeitamente compatível com o que a gente vê aí fora. Então, o problema das drogas não é um problema da Universidade Federal, ela é um problema da nossa sociedade que também se manifesta lá, né? Então, não se pode reduzir, assim como não se pode dizer, a universidade é uma ilha onde não entra polícia. Isso está errado. Mas também não se pode dizer a universidade é um antro de drogas, como se, saindo dos muros da universidade, o problema da droga acabasse. Eu digo ali na Felipe Schmidt, ali na Praça Pio XII, lá do Calçadão, eu passo frequentemente por ali e vejo jovens fumando maconha há muito tempo.
né? Veja, infelizmente, isso em vários lugares, em várias praças, acontece. E nada é feito muitas vezes, né? Claro, até porque é difícil responder a isso só com a ação policial. Não tem funcionado, né? Então, a universidade não é tão diferente do mundo lá fora. Quando você tem portões abertos 24 horas e 30 mil, 40 mil pessoas circulando por dia, é difícil você não encontrar muitas dessas coisas. Mas eu tenho certeza, até porque sou egresso de lá, que o que a maior parte das pessoas, a maior parte está fazendo nesse momento é estudando, pesquisando e dando orgulho para o estado de Santa Catarina, e que tem uma exceção, e que a exceção deve ser trabalhada como exceção. Mas algum questionamento, Martini? Não, eu gostei. Para mim, o senhor fechou com chave de ouro essa frase: problema das drogas não é um problema da universidade, é um problema social que também se reflete lá. Em uma única oração, resumiu o que é o cerne desse debate todo, doutor Celo. Tini, obrigada pela tua participação e até amanhã, viu? Então, até amanhã. Exatamente. Doutor Sandro, então, a gente vai encerrar com o senhor, só finalizando, como que o senhor vê que vai terminar tudo isso, né? Porque ainda os estudantes ainda ocupam, né, a reitoria da UFSC, ainda rola, né, uma questão interna, da questão da presença da polícia dentro do campus. Como o senhor acha que vai acabar isso tudo ainda? Porque a reitoria está fazendo de tudo para atender as exigências dos alunos, mas é uma questão bem complicada, né? Primeiro que a gente tem que falar em termos de alunos numa universidade, que eles são muito plurais. A própria reportagem que vocês mostraram no início mostrava, né? Tem alunos que são favoráveis à ocupação, tem alunos que não são, mas esse é o cerne da universidade. A universidade é essa pluralidade. Então, uma reitoria ocupada, por mais dramático que possa parecer fora, não é a mesma coisa numa universidade. Não é igual ocupar qualquer outro espaço público. A universidade tem capacidade, experiência suficiente para lidar com um de seus grupos, inclusive ter que mediar o conflito com os outros dos seus grupos. Então, o que se pede, né, para as instituições, que não tornem isso simplesmente um jogo de egos ou um jogo de quem tem mais direito, e que pensem um pouco em agir mais institucionalmente, justamente para que coisas como essas não aconteçam novamente, porque não é bom nem para a imagem da Polícia Federal, nem para a imagem da Universidade Federal de Santa Catarina, e nem para o nosso Estado e para a rede nacional, novamente, por um vexame nessa área de segurança pública. Muito obrigada, doutor Sandro. Obrigada pela entrevista, pela disponibilidade. Obrigada.